Queridos espectadores, em mais uma de nossas atividades do nosso GDay, que prazer ter de novo a nossa queridíssima Cristiane Drux, que já participou conosco em duas de nossas atividades. Ela que é dirigente da comunicação social espírita aqui do Conselho Espírita do nosso estado do Rio de Janeiro e que está bem enganjada nas atividades. Cristiane, dessa vez em esperanto. Bonantago. Bonantago. Bonantago, Givanildo, telespectadores do GDay. É um prazer de novo muito grande estar aqui junto a vocês, me colocando aí à disposição, amigo, para o nosso diálogo aí. Nós vamos hoje falar de um assunto muito recorrente. É sobre o nosso querido Brasil. Né? Mas antes de falar do Brasil, queríamos também aproveitar e já falar um pouquinho, embora aqui em poucos minutos, sobre o Esperanto no movimento espírita aqui no nosso país. Né? Especificamente no Rio de Janeiro, que das federadas, é a federada que mais divulga o Esperanto e onde o Esperanto é utilizado para divulgar a doutrina espírita. E você que faz parte, que é a diretora, nossa diretora, né? A comunicação social espírita, como é que você vê essa atividade do Esperanto, divulgando a doutrina espírita, de tal maneira em que livros estão se fazendo pelo mundo afora, divulgando a nossa doutrina, de tal ordem que existem povos que já estão estabelecendo o estudo da doutrina espírita, usando o Esperanto e até passando por suas línguas nacionais. Olha, Givanildo, enquanto você falava, me passava aqui um flashback rápido na cabeça, porque quando a gente faz um recorte histórico, né, da própria história, não só do Espiritismo, quanto da Boa Nova, do cristianismo primeiro, a gente vai verificar que existe toda uma orquestração espiritual de bastidor, né, para que a Boa Nova se instale na Terra. E aí eu vejo o Esperanto como uma grande ferramenta para isso, e eu vou explicar por quê. Quando a gente pensa nas três grandes revelações, a gente percebe que na primeira revelação, e a gente está falando ali naquela ambiência do povo hebreu, houve, né, um processo de antagonismo muito grande, de tentativa de abafamento daquela ideia, né, instituída por Moisés, e de toda aquela caminhada empreendida pelo deserto do povo hebreu, né, que buscava a terra prometida. Mas por trás disso tudo existia um planejamento espiritual, né, de reforço daquela ideia do Deus único, né, que caracteriza a nossa primeira revelação. Aí há ali já uma tentativa de abafamento, e houve uma tentativa de abafamento daquela situação, tanto que depois a situação ela migra para a Europa. Então, o eixo central ali daquela filosofia se desloca do Oriente para a Europa. Na Europa, a gente vai encontrar o codificador, século XIX, né? Aliás, o codificador, século XIX, antes, né? A gente vai encontrar toda aquela revivescência do cristianismo primeiro, mas que também sofre a influência, né, dessa onda materialista que acaba provocando esse abafamento. Nós estamos agora vivendo em solo brasileiro, a árvore do Evangelho tendo sido transplantada aqui para o Brasil, não é isso? E agora lidando com as dificuldades do dia a dia para a implementação da Boa Nova aqui na terra brasileira e que isso possa se espalhar pelo mundo. E eu vejo que nesse processo o Esperanto tem papel protagonista. Isso que você está falando, nós sempre procuramos entender. Existem alguns companheiros desencarnados, como Ismael Gomes Braga, o próprio Emmanuel aconselhou, dizendo que o Esperanto é um instrumento que vai facilitar muito. E aí, você fazendo um histórico lá de trás, a gente observa das lutas que as pessoas tiveram naquela oportunidade para conhecer o Evangelho. Exatamente. Mas Jesus, quando falando para os apóstolos ou para as pessoas de várias nacionalidades, entendiam. Não esqueçamos que Jesus é espírito puro. Os recursos que existem espirituais são imensos. Nós estamos ainda no segundo estágio, segundo os espíritos dos planetas em evolução. Nós estamos em plano de expiação e de prova da maioria de nós, ou se não todos são espíritos pecadores entre parentes, ou seja, cometemos desvios morais os mais diversos. Então, somos espíritos limitados,
Não é isso? Para que possamos chegar a essa condição de falar com o pensamento, nos compreendermos facilmente, você tem que passar por toda uma feira de situações, experiências de vida, para melhor que não é... entender isso. Estamos nesse estágio ainda. Estamos nesse estágio, não é isso? Exato. Então, nós estamos, portanto, o que você está dizendo, bem reforçando essa atividade que acontece aqui no Estado, onde, lá pelo departamento que você coordena, que nós estamos ajudando, teremos no próximo dia 3 de dezembro o 24º Encontro Espírita Esperantista do Estado do Rio de Janeiro, que será um trabalho do dia todo, de 8 às 4h30 da tarde, né? Que nós chamamos de Eneseerge, ou seja, 24º Eneseerge. O tema será o Espiritismo e o Esperanto e a Globalização, e será de 8 às 4h30, que será lá no 29º Seu, que é em Bangu, lá no Grêmio Propaganda Espírita Luiz de Amor, na Silva Cardoso 673. Nessa atividade, você acredita que, embora uma coisa localizada lá, isso vai gradativamente chamando a atenção das pessoas de tal forma em que você começa a entrar nessa universalização da compreensão, onde essa comunicação, embora que ali localizado naquele trecho, ele se manifestará cada vez mais após as pessoas estarem em contato frequentemente? Certamente, é um fulcro, né? É um fulcro que vai emanar esse tipo de conteúdo, que certamente vai sensibilizar muitos corações, e que depois esses corações sensibilizados vão servir aí de divulgadores, né? de difusores da ideia central, né? Ideia central, que é exatamente essa ideia central que permeia, talvez, essa característica, né? que o Esperanto traz também, de ser um grande elemento integrador, né, Givanildo? Agora, vai ajudar, você acredita, que essa atividade, acho que no planeta, acho que o único local que se faz, país que se faz é no Brasil, onde, tanto é que os esperantistas estão misturando religião com língua que eles não entenderam bem, na verdade, o porquê, toda a essência, né, e o porquê. Você acredita, portanto, que cada vez mais, ao se fazer no Brasil, esse objetivo da espiritualidade, onde sempre teve um instrumento para divulgar o Evangelho do Senhor, sempre aconteceu. Lá atrás foi com os hebreus. Sim, exatamente. Hoje, segundo o livro dos Coração do Mundo para o Evangelho, né, Brasil Coração do Evangelho, a árvore está sendo transplantada para o Brasil, que você logo no início disse. Você acha que o Esperanto também irá ajudar nessa atividade? Eu acho que ele é essencial, porque o Esperanto, ele é uma ferramenta de compartilhamento. Acima de tudo, né, além de ser uma língua, né, plena e recheada de possibilidades, ela é uma grande ferramenta de compartilhamento nesse tocante da comunicação. Porque fica difícil falar de determinados valores com a barreira linguística. Você que fala algumas línguas. Exatamente. E o Esperanto, ele tem essa vocação, né, de romper barreiras exatamente porque é uma língua universal, né? Então, se nós temos uma verdade universal a ser compartilhada, que essa verdade universal a ser compartilhada se utilize de um meio universal, que é o Esperanto. E que, naturalmente, cada vez mais divulgando toda essa mensagem que a gente já vivencia aqui pelo Brasil, e outros povos estão fazendo isso, isso vai ser fundamental. Por exemplo, nesse livro Brasil Coração do Mundo para o Evangelho, para mim é uma obra incrível. É um monumento de obra, né? Concitando os esperantistas espíritas para passar para o Esperanto. Por favor, leiam. Leiam e passem para o Esperanto. Sem nacionalismo aqui, isso. Não é bem isso que nós queremos colocar. Não. Queremos colocar é todo um desdobramento evolucional. Isso. E aqui eu vejo coisas interessantíssimas quando Jesus, né, em seu passeio pela Terra, vem até essa região ainda sem grande desenvolvimento, e de transportar o seu coração, a sua ideia, o Evangelho redivivo para essa região. Isso. Você, portanto, sente isso, porque há pessoas que acham, não, isso aí é um exagero, um fanismo. Né? Aí eu digo, mas vem cá, quer dizer que vocês aceitam o nosso filho Franciscano Xavier,
recebendo mensagem. Mas quando fala desse assunto, você não quer aceitar? Como é que você vê isso? Primeiro que a obra ela é composta, digamos assim, por um binômio acima de qualquer suspeita, né? Porque quem dita a obra é Humberto de Campos. Sim. E quem a recebe é Chico Xavier. E depois, Givanildo, que essa obra ela não vai nos falar da nossa vocação enquanto nação brasileira, né? A árvore do Evangelho ela é transplantada para o Brasil e Humberto de Campos nos explica isso, porque a Europa ela não soube agasalhar, né, a doutrina que estava sendo ofertada aos europeus. Realmente. Porque a Europa estava imersa, né, sob as questões materialistas. Então, existe, né, uma reunião no plano espiritual, né, onde Jesus, como governador da terra, se reúne com seus assistentes mais próximos e mais diretos. Um deles é Ismael, o anjo Ismael, né, coordenador das atividades espirituais do Brasil, do movimento espírita no Brasil, que é o mesmo Ismael da Bíblia, né? Poucos sabem disso. Ismael é filho de Agar. É o mesmo Ismael. É o mesmo Ismael, filho de Agar, né? Que é expulso por Abraão, né? Porque Abraão engravida Agar, mas não consegue engravidar a sua própria esposa, e a esposa, por ciúmes, né? Por se achar, né, em situação menos favorecida, porque a escrava já carregava em seu ventre um filho de Abraão. Essa escrava ela é expulsa da casa para o deserto com um filho nos braços, que é Ismael. É o mesmo Ismael. Sim. Né? Ismael participa dessa reunião, né, de espíritos ligados a Jesus e ao planejamento da terra. E lá nessa reunião, Ismael lembra ao mestre que existe além-mar, né, além-mar Europa, uma terra ainda virgem nesse sentido de possibilidades, né? E para que Jesus deitasse o seu olhar sobre nós, aqui das Américas, né? E aí começa toda a narrativa do livro, né? Explicando o porquê desse transplante. Então eu acho sim, Givanildo, eu acho que o Brasil ele tem essa vocação, e nós brasileiros, e nós espíritas brasileiros, a gente tem que ter plena consciência da importância disso. Aliás, você está dizendo isso no próprio livro, que eu estou com ele aqui na mão. Uhum. Logo no início, Emmanuel faz uma colocação primordial. Ele coloca aqui, logo no início, ele diz assim: o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres da Terra. Aliás, a gente teve por aqui Sim. o Humboldt, Sim. também o pai da relatividade, o próprio Einstein, teve por aqui, não sei se você sabe disso. E ele diz assim: materiais dos povos mais pobres da Terra, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Exatamente. O Brasil, Givanildo, se ele não retroceder no sentido de não dar termo à sua vocação, né? Nesse sentido. Se ele estagnar nessa vocação, não retroceder, mas estagnar. O Brasil, ele tem potencial e pode se tornar o grande manancial de pão e de luz de todo o planeta. E a gente vê isso, agora há pouco, a Unesco, por exemplo, Exatamente. Algo ligado ao assunto, vê o potencial do Brasil de tal maneira que... Não só na esfera material, Sim. como principalmente na esfera espiritual. O Brasil espiritual. Como é que foi feita estrategicamente, espiritualmente, a composição do nosso amálgama humano brasileiro? São as 3 raças. Isso mesmo. São as 3 raças que também está exposto aqui no livro Brasil, Coração do Mundo. E a gente sente isso entre os esperantistas, e tinha que falar de esperanto. Exato, vamos falar. Você vê os esperantistas dos outros povos, eles, quando falamos em Esperanto, nós sentimos, primeiro, pé de igualdade. Isso. Aí não tem primeiro mundo, nem último mundo, nem melhor, nem pior. Mas a coisa que eu observo é como se fazemos parte de uma mesma família, onde nos compreendemos naturalmente. Exatamente. E ali você vê uma coisa interessante. O brasileiro, por si só, ele é muito
cordial. Embora as falhas aqui e ali afável e... né? Entretanto, a gente observa que ele fica impressionado com a maneira como o brasileiro é. Isso, nossa, acolhedor. Acolhedor, o brasileiro, ele faz questão de te acompanhar para aqui, para ali, para lá, se for o caso, até tirar a camisa dele para te dar naquele momento. Exato. Pouco preocupado com a coisa. Então, portanto, isso que ele está falando está se confirmando nessa obra? Certamente, certamente. Essa é a nossa vocação. Nós temos aí em nosso DNA, se existisse, né, um DNA da nação, o nosso DNA é esse, exatamente, desse acolhimento, dessa benevolência, desse querer ajudar, desse exercício fraterno, né? Lógico, salvo algumas exceções, mas a maioria, digamos assim, né, do que se tem aí em termos de demonstração do povo brasileiro é justamente esse tipo de comportamento. Então, o Brasil, ele tem essa vocação, e eu até procuro falar muito isso em estudos, em palestras que a gente tem a oportunidade de fazer. Aliás, assisti uma palestra sua que eu fiquei maravilhado. Você fez uma ligação, e não é ligação, é um fato, da família imperial e o espiritismo, vai ser interessantíssimo. Porque na verdade... Eu nunca tinha visto ninguém fazer um trabalho assim, usando a história e ligando os fatos. Você acha uma das únicas pessoas do nosso país, quer dizer, aliás, precisamos nós espíritas, ou não, como estamos falando na série espírita, começar a ver isso. Não é o Brasil apenas o coração do mundo, mas ele mostra em prática, não? Ele mostra em prática. E mostra, Givanildo, o esforço que o mundo espiritual faz para que essa vocação espiritual nossa, de sermos o celeiro material e espiritual do mundo, né? Como é que isso se constrói? Porque isso essas forças foram arregimentadas em bastidor pelos próprios amigos espirituais, que nos prepararam a vinda de uma imperatriz Leopoldina, por exemplo. Sim. Né? Que se não fosse a imperatriz Leopoldina, com toda a sua espiritualidade, com toda a sua inteligência, ao mesmo tempo o lado evangelizado de Leopoldina, nós não teríamos a nossa independência. Sobre ela, mas é uma mulher extraordinária, maravilhosa, paciente, ética, compreensiva, que soube renunciar para permanecer ao lado de Pedro I, para que ele cumprisse com o seu papel espiritual de declarar a independência do país. Ela renunciou, né? Quer dizer, você vê espíritos preparados sendo designados como lideranças no Brasil para que essa vocação espiritual do Brasil ganhe termo. Aliás, você está falando disso, Pedro II, eu já ia falar dele. O próprio espírito que ficou encarregado por Jesus, há pessoas que acham que não é possível. Claro que foi. Jesus andando por essa região, que região é essa em que ele afirma isso e que indica o nosso querido Relil, ou Hilel, né? Para que possa ele coordenar as atividades como um todo. Exato. Vamos pegar a história pura e simples. Ismael, tendo em vista o planejamento estratégico da espiritualidade para que o Brasil fosse o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, ele reencarna em processo de renúncia em Portugal como um príncipe, né? E se torna, né, a liderança maior da escola de Sagres, né? Henrique de Sagres, que vai depois, diante de toda a ciência desenvolvida nessa grande escola de Sagres de navegação, vai depois estimular, né, essa potencialidade de navegação para que os portugueses pudessem romper além-mar e descobrissem o Brasil. Quer dizer, Ismael, reencarna para estimular, né, o crescimento de uma escola de navegação que depois vai descobrir o Brasil. Ele faz a história acontecer para que o Brasil possa ser esse celeiro do mundo. Aliás, no Coração do Mundo para o Evangelho, eles contam com detalhes como surgiu o descobrimento do Brasil. Então, Henrique de Sagres é Ismael. É Ismael. Ele participa ativamente da constituição da história brasileira. Exato. Pedro II, uma princesa Isabel, que liberta os escravos. Né? Eu ia entrar logo a seguir, você já está se adiantando, só aproveitar. Portanto, então, a princesa Isabel, Dom Pedro II,
todos esses companheiros que vieram, o Pedro II, então, que a gente sabe que estirpe ele é, esse espírito, foi todo um grupo de companheiros preparado por Jesus para aqui nessa região do mundo se fazer todo esse desdobramento do povo brasileiro? Exatamente. Foram eles os grandes semeadores, né? Semeadores para que o Brasil se constituísse essa nação grandiosa que é, né? Porque eu costumo repetir, e gosto de repetir isso nos estudos e nas palestras que a gente tem a oportunidade de fazer, Givanildo. O Brasil, minha gente, não é o país da corrupção. O Brasil não é o país do desmando, da política mal exercida. Porque o problema não é se fazer política, o problema é fazer má política, né? A classe política, ela está desacreditada pelo péssimo comportamento dos políticos. Pessoas, né? Mas fazer política e a política em si é uma grande ciência. E nós lamentamos, porque o que vai acontecer? Essas almas que estão recebendo oportunidades. Exatamente. E que estão falhando mais uma vez, sofrerão consequências terríveis, não? Exatamente. Então o Brasil não é o país da roubalheira, não é o país do crime, não é o país da violência, não é o país da corrupção. O Brasil é a terra de Ismael, a pátria do Cruzeiro, escolhida diretamente por Jesus para que seja o grande manancial e a grande nação difusora da grande verdade, da verdade libertadora, que é a verdade da doutrina espírita, né, da Boa Nova. Então, infelizmente, existem movimentos aí paralelos, né, do pessimismo, do achatamento das nossas crenças, de tudo isso, correndo em paralelo, tentando sufocar uma vocação que nos foi delegada por Jesus. Aliás, essa vocação está nos céus. Sim, o Cruzeiro do Sul que está lá para nos lembrar toda noite, né, de quem somos. Exatamente. E a que viemos, não é isso? Exato. É isso. Agora, você está falando disso, e esse momento ele é muito oportuno. Esse livro foi psicografado nos anos 60. Sim. E o nosso, veja só, o Emmanuel disse, olha, nós estamos convocando Humberto de Campos porque ele está bem a par dessas informações e realmente, como Humberto de Campos concebeu o livro, foi impressionante a verdade que ele Chico. E ele coloca nos anos 60, nós estamos em 2017, o que ele coloca aqui que eu fiquei impressionado quando ele coloca aqui, Humberto de Campos, brasileiros, porque a tendência nossa é cada vez mais se revoltar. Isso. Nós estamos dizendo aqui que, claro, nós ficamos chateados, ficamos aborrecidos e até não muito vigilantes e revoltados. O que está chamando a atenção é para que nós vejamos apenas um momento e que dia melhor virão, dependendo da gente. E diz assim, olha, brasileiros, ensaiaremos para sempre as armas homicidas das revoluções. Já tomando por conta aquela história da invasão do Brasil ao Paraguai e outras situações que aconteceram. Consideremos o valor espiritual do nosso grande destino. Engrandeçamos a pátria no cumprimento do dever pela ordem e traduzamos a nossa dedicação mediante o trabalho honesto pela sua grandeza. Isso em 60, que lamentavelmente está acontecendo nos dias atuais, mas... Exato. E olha, Givanildo, outras coisas que acontecem correlatamente, né? Por exemplo, na nossa bandeira nós temos lá a inscrição, Ordem e Progresso, né? Que é uma inspiração positivista, que é uma inspiração que também vai fazer parte da estrutura do pano de fundo de Kardec. Kardec vai também beber um pouco na fonte do positivismo, na sua composição filosófica enquanto grande pensador, né? Então, essas coincidências não são por acaso, não são por acaso. Né? Não é por acaso que temos a influência positivista na nossa bandeira, né? O amarelo, lembrando a casa dos Habsburgos, né? Porque a gente faz uma leitura muito romântica, né, das nossas cores, né? Mas, na verdade, o amarelo da nossa bandeira faz referência à casa imperial austríaca, né, da família dos Habsburgos, né? Que tem Dona Leopoldina, Imperatriz Leopoldina, como grande representante. E o verde faz parte da família real portuguesa, né? Mas, logicamente, podemos pensar idilicamente aí no ouro, no nosso ouro dos nossos minérios e no verde das nossas matas. Mas a explicação da bandeira é outra, né? Mas, na verdade, assim, a gente deita um pouquinho o nosso olhar para a nossa história e a gente vai ver essas figuras luminares,
construindo a nossa história mesmo. Construindo a nossa história. Nós tocamos nesse assunto, é bem verdade, que nós vamos convocar a nossa querida Cristiane, assim como outros companheiros, até uma mesa redonda. Sim. Para falarmos desse assunto, para não engrossarmos fileiras. Isso. Com aqueles que... É claro que você fica muito chateado e tal, mas é o que disse Jesus, falou para os apóstolos: vigiai e orai frequentemente. Porque cada vez que a gente fica numa revolta, num processo esse, nós criamos energias cada vez mais densas, isso, tóxicas, que envolvem o meio ambiente e principalmente aqueles que produzem. Exatamente. Que são os pais desse tipo de coisa. Não? Exato. E esse livro é um verdadeiro antídoto para esse tipo de massificação de ideia perniciosa. Nós não podemos deixar de enxergar a nossa verdadeira vocação. Porque quando a gente se assenhoreia, digamos assim, da nossa vocação, tudo o que acontece no nosso entorno passa a ser detalhe e passa a ser passível de ser ultrapassado, né? Aliás, deixa eu aproveitar você aqui, que é coordenadora dessa atividade da comunicação social espírita, quem sabe ter sistematicamente um trabalho estabelecido pelo CERJ, e quem sabe outras federadas também pudessem fazer isso, com estudos sistemáticos sobre o livro Brasil e Coração do Mundo para dar mais. O que é que você acha disso? Eu acho maravilhoso. E eu quero aproveitar o seu gancho para deixar aqui como contribuição para vocês, né, e um estímulo aí, vamos dizer, uma provocação. Sim. Vem aí, fruto de um trabalho de interação entre a comunicação social espírita do CERJ, exatamente isso que você está falando, e a área de unificação do CERJ, juntamente com a área de ações estratégicas, junto com a FEB, sede histórica. Vem aí um passeio histórico pelo roteiro antigo do Rio Antigo, um roteiro pelo Rio Antigo, um circuito a pé pelo centro histórico do Rio de Janeiro, recontando não só, né, e destacando não só as fases importantes da vinda da família real portuguesa para o Brasil, como também unindo a essas fases importantes e esses pontos pitorescos do Rio Antigo, juntamente a história do Espiritismo. Então a gente vai fazer esse roteiro, esse circuito a pé no Rio Antigo, lançando isso em parceria com a FEB histórica, que fica ali na Avenida Passos, que aliás é um local que precisa ser prestigiado, porque tudo começou ali. Tudo começou ali e a FEB mantém até hoje muitas atividades extremamente salutares ainda no prédio, né? Reuniões de estudo, palestras públicas, e que o movimento espírita e aqueles que se interessam pelo espiritismo devem prestigiar e devem frequentar. Aliás, tem inclusive um museu lá. Exatamente, um espaço memória, né, com exibições belíssimas. Então, a gente vai estar realizando esse trabalho junto com a FEB Sede Histórica do Rio de Janeiro, recontando a história do Espiritismo através desse passeio a pé pelo circuito do Rio Antigo. Pelo esse trabalho, essa iniciativa vamos fazer. O movimento espírita precisava ali, você espírita ou não, ou principalmente espírita, precisava ir até ali, na Avenida Passos, 30, né? 30? Número 30. Visitar lá, dar uma olhada, fazer pergunta, como é que funcionou, principalmente as novas gerações. Exato. Porque nós estamos vendo alguns enganos que estamos comentando, achando tipo assim, não, agora é tudo com o jovem, esquecendo que o jovem é jovem no corpo físico. Mas já é um espírito velho, né? Espírito velho, e que ele está usando os corpos físicos no seu processo evolucional. Isso, exatamente. Minha cara Miquino, me te dan casalvi, querida amiga, agradecemos muito a você. Minha esperança que viram tal, que você vai adiante. Cai miesas e via dispono, que vivolos. Nós estamos à tua disposição quando você quiser. As suas palavras. Obrigada, aí, Givanildo. não de despedida, mas até breve. A gente até breve, a gente deixa aqui o nosso até breve e tentando ressaltar isso, né? Que amortizar esses valores do passado é nos estagnarmos em relação a projeções futuras, né? Porque a gente tem que saber valorizar, né? Porque quando a gente valoriza o passado e a gente revive esse passado no sentido de buscar ensinamentos, a gente se protege e evita, né, erros futuros. Para que errar duas vezes, né? O passado está aí para mostrar para a gente
quais são os caminhos seguros a serem perseguidos, a serem empreendidos e deixar, nesse momento, já que esse programa faz aí um resgate histórico, né, de todos esses bastidores que formaram essa grande nação, que é a nação brasileira, um agradecimento, né, um agradecimento a todos esses espíritos luminares, né, que prepararam, né, essa semeadura, né, e prepararam esse terreno para o Brasil ser quem ele tem vocação para ser. Muito obrigada. Diz ali oportuno, tem outra oportunidade. Ok, obrigada, Givanildo. Obrigada. Portanto, diz a vida. Até.